Em parafatologia, penúltima linha, poderia, por gentileza, ampliar o significado da transverponologia? Sim, as verpons são as verdades relativas de ponta, e as transverpons são as verpons transcendentes, são aquelas verpons que são mais avançadas, aquelas que, vamos dizer assim, de algum modo fogem ao padrão habitual. Então, em termos de exemplo, existe até um verbete, você pode pesquisar, existe uma listagem grande sobre isso, mas só para dar um exemplo, quando a gente fala em OFIEX, por exemplo, Oficina Extrafísica, né, de assistência, essa é uma transverpon, é uma ideia que no seu bojo ela é muito complexa, ela é muito avançada, ela não é para qualquer um. Então a gente pode considerá-la como sendo uma verpon transcendente, mais avançada mesmo. Professor Pedro, qual a sua experiência com a neomultividência cosmoética? Poderia exemplificar? A experiência, eu vejo que é o fruto desse tempo todo que a gente está voluntariando na conscienciologia. Porque essa neomundividência é o modo como a gente enxerga e analisa e principalmente interpreta os acontecimentos do mundo, os fatos e os parafatos. E hoje, podendo comparar com uma vida que eu tive no século XIX, a gente vê como era pequeno, como era tacanho, ou como de algum modo era limitador, ou limitante, ou limitada, essa visão que a gente tinha em função principalmente da falta do parapsiquismo. Então, com o curso intermissivo e com a chegada mais cedo na conscienciologia e tudo que a gente vem, de algum modo, tentando priorizar, hoje a gente observa que essas interpretações elas tendem a ficar mais qualificadas. Por quê? Porque o número de variáveis aumenta, porque existem variáveis que a gente não considerava antes. Existe o processo, por exemplo, da cosmoética, do domínio parapsíquico, o processo mesmo das verpons, tudo isso entra nesse jogo de análise que antes, eventualmente, a gente não tinha acesso ou não priorizava. Não? A largueza paracerebral funcional, página 2, em parafatologia. Qual que é a linha? Vou. Pode repetir? 11. 11, desculpa. De baixo para cima. A largueza paracerebral funcional? Isso. Ah, sim, desculpa. Está falando de estar fora do corpo? Está falando... Queria saber um pouquinho mais. Pode ser? Aqui a abordagem ela começa um pouquinho antes, só aproveitando a sua pergunta, que vai ajudar a gente a entender. A gente colocou ali a quantidade de variáveis evolutivas abarcadas na hermenêutica pessoal, a amplitude da embocadura mental somática e essa largueza paracerebral. Quer dizer, seja dentro ou fora do corpo, ao tomar conhecimento, ao lidar com determinado fato, o que a gente usa, com o que a gente se vira para interpretar esse fato, esse parafato, né, estando fora do corpo. Então, o nosso paracérebro, ele depende desses alimentos, ele depende desse processo nutricional que, em geral, deriva da cognição e de um processo de experiência, né, experiência pessoal. Então, você pega um caso prático, você quer analisar a vida de uma determinada pessoa, pega uma biografia. Então, quais variáveis que vão entrar ali para a gente fazer essa análise e poder, de algum modo, ter um saldo. Então, aplicar o conscienciograma, vamos supor, nessa biografia. Então, dependendo do número de variáveis que a pessoa domine, do nível de cognição que ela tem e de experiência nessas áreas, se possível, melhor será, ou mais aproximada do real, será essa análise. Então, a pessoa pode, por exemplo, pegar o temperamento dessa pessoa, desse biografado, né, dessa personalidade, e dissecar o temperamento. Como eram as reações dessa personalidade? Ele era mais extrovertido, mais introvertido? Como que ele era, por exemplo, no ambiente doméstico, no ambiente público, junto com a coletividade, e por aí vai. O processo, vamos supor, assistencial, também dá uma série de possibilidades. Então, essas variáveis implicadas no processo da hermenêutica é que eu vejo que ajudam a pessoa a ter mais racionalidade, a ter mais lógica, a ter mais lucidez perante esses fatos que aparecem para ela. Então, essa largueza paracerebral é justamente isso, o quanto que o paracérebro da pessoa, ele, vamos dizer assim, ele ostenta em termos de cognição. Estou lembrando aqui que o professor Valdo
prefaciou o livro do Marcelo, se não me engano, colocou para cérebro portentoso, se não me engano. Não é isso? Portentoso para cérebro. Então é exatamente isso. Você vê pela obra que ele escreveu, foi possível se fazer esse diagnóstico em função da erudição do autor ali no caso. Tudo bem? É nesse sentido que a gente colocou. Em Parafatologia, página 2, 11ª linha. Gostaria que explicasse a largueza paracerebral funcional. A gente estava comentando exatamente isso, e o que a gente procurou dar aqui é a gente parar para pensar nisso, e se a gente está, até certo ponto, preocupado e investindo nessa condição. A gente citou aí o caso do Marcelo, que é um exemplo para todos nós, em função justamente dessa erudição, dessa cognição que ele tem. E quando a gente coloca outras variáveis, aqui só para não se estender muito, mas, por exemplo, lembrando da tridotação, quer dizer, além do processo intelectual, a pessoa também ter uma erudição parapsíquica e também ter uma boa desenvoltura comunicativa, isso tudo tende a promover essa largueza, ou seja, essa ampliação paracerebral e funcional justamente em função do fato de ser aplicada a outras pessoas, ao processo assistencial.